Todo Mundo em Pânico é uma franquia de comédia em formato de sátira que fez muito sucesso em meados dos anos 2000. Formato esse que não foi exclusivamente criação de Todo Mundo em Pânico, da franquia, né? O formato já era utilizado em décadas anteriores, porém Todo Mundo em Pânico tem um grande mérito de meio que revitalizar um pouco esse gênero, inclusive gerando vários outros filmes na mesma época ali, de qualidade até um pouco duvidosa. E hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre os 5 filmes da franquia em formato de tier list. A gente vai passar por todos os filmes desde o primeiro lá dos anos 2000, analisando o que é bom, o que é ruim nessa franquia de comédia. Porém, muito mais fácil do que satirizar filmes de terror modernos é você se inscrever nesse canal, dar o like nesse vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades sempre que a gente lançar vídeos novos por aqui. E como eu falei, a gente já tem 5 filmes que foram lançados, eu não sei se tem nenhum anúncio de um 6º filme, pelo menos eu não tô sabendo de nada, mas a gente sabe que o último filme foi o Todo Mundo em Pânico 5, que inclusive não foi tão bem assim de crítica, a gente vai comentar daqui a pouco. Então vamos voltar um pouquinho lá no tempo, você deve estar vendo os filmes aqui, desde o primeiro filme dos anos 2000, que é o Todo Mundo em Pânico, né? O Scary Movie dos anos 2000. Uma história curiosa desse filme aqui, eu fui assistir ele com meus pais no cinema e assim, eu não tenho tanto costume assim de assistir filmes mais politicamente incorretos, com cenas de sexo e tudo mais com meus pais, e confesso que foi um pouco constrangedor assistir esse filme no cinema com eles. Eu já sabia mais ou menos que era um filme que tava dando o que falar, mas eu não sabia exatamente o conteúdo e foi meio estranho assistir, mas hoje fica essa história pra contar ele. Eu gosto bastante do primeiro filme, inclusive, como eu comentei, ele foi meio que um marco, né? Ele pegou vários filmes da época que faziam bastante sucesso. Aqui, obviamente, o alvo principal da zoeira é o filme Pânico, né? A gente tá falando do filme que não foi lançado em 2000, então 3 anos antes, né? 4 anos antes, tinha sido lançado o primeiro Pânico, depois mais 1 ano depois, ou 2 anos, o Pânico 2. Então a franquia Pânico tava muito em alta nessa época, então fazia sentido, né? Talvez até fez um dos motivos que fez esse filme for tão alavancado, as pessoas comentarem tanto. Mas teve outros filmes também que foram bastante satirizados, né? Tem a clássica cena que eles zoam com Bruxa de Blair, que aparece a menina soltando um catarro no nariz, assim. Enfim, várias cenas engraçadas. Eu acho um filme muito bom. Só pra lembrar algumas cenas, esse é o filme que tem o famoso What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Who's that? Yo, pick up the phone. What's up? What's up? Tem o Ghostface chapado, dentre outras cenas assim que ficaram muito marcantes e personagens muito legais. É legal ressaltar que tanto no primeiro como no segundo filme, a gente tem como cerne principal do humor os irmãos Wayans, né, que os dois aqui estão envolvidos. Depois a gente teve uma mudança na franquia, até o estilo de humor mudou um pouco, a gente vai comentar daqui a pouco. Mas enfim, eu gosto bastante do primeiro filme, mas devo dizer que não é o meu favorito, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar a qual que eu gosto mais, embora é um filme que me divirta ainda. Eu assisti até recentemente eu já vi várias vezes, mas eu assisti recentemente pra ver se ele ainda funcionava. E olha, pra mim funcionou. Talvez outras gerações não vão gostar tanto, ele é bastante besterol, que nem eu comentei, mas eu gosto do filme, é um tipo de humor que me pegou legal. Eu vou colocar aqui como um bom, tá? Dentro da proposta dele, eu acho que ele é um bom filme. Lógico, comparando dentro do universo de vários filmes de comédia, talvez ele não seja nenhuma maravilha, nada fora da caixa, uma obra-prima, mas dentro da proposta dele ser um filme de paródia, zoando filmes da época, eu acho que funcionou muito legal. E pra quem gosta desses filmes que ele comenta dentro da trama aqui, eu acho que funciona muito bem, tá? Tem piadas bem diretas, assim, até se você assistiu o primeiro Pânico, né, que a gente fez até um podcast recente no nosso Spotify aqui do podcast, que a gente falou sobre a franquia Pânico. Eu assisti o Pânico e falei, nossa, eles pegaram muitas cenas ali, né, meio que diretamente e fizeram essa zoeira. Eu achei isso uma coisa legal de acompanhar, principalmente se você gosta de Pânico. Pra mim é um filme bom. Na sequência, alguns aninhos depois, eu não lembro exatamente quando foi lançado o Todo Mundo em Pânico 2, e aqui o foco principal, a gente tem novamente o cerne dos personagens ali. Ah, esqueci de comentar, no primeiro filme, além de zoar o Pânico e também Bruxa de Blair, tem bastante coisa sobre Eu Sei Que Vocês Fizeram do verão passado. Franquia que acabou não sendo tão duradoura assim, mas na época era muito falada, as pessoas comentavam muito, até vindo na aba ali do Pânico. Então teve essa franquia também. No 2, a gente tem uma outra zoeira aqui. Tem vários filmes, por exemplo, teve a questão do... Eu não sei se foi na mesma época, mas aqui zoam bastante o Poltergeist, tem a icônica cena do palhaço ali que aparece. Dentre outras cenas, pra quem não lembra, esse filme aqui é um que se passa dentro de uma mansão ali, né, que estão os sobreviventes do primeiro filme, sobreviventes entre aspas, né, porque alguns tinham morrido, mas dane-se, eles voltam aqui. Isso que é legal dessa série aqui, que não se prende muito essa continuidade e não tem importância. E aqui todo se passa dentro daquele cenário que eles estão estudando os espíritos, né, aparições e tudo mais. E tem o icônico personagem do Mãozinha, né, o Meu Germes, daquela cena icônica. Olha, eu dizia que eu gostava mais do primeiro do que desse, mas depois começa a lembrar, tem várias cenas engraçadas desse filme. Tem a icônica cena que a erva fuma o Shorty, né, inverte o papel, ele fala, não me salva ainda não, eu tô ficando chapado. Eu acho muito bom esse filme, mas eu acho que ele é bem parecido com o primeiro, assim. Talvez eu goste um pouquinho mais do primeiro, antes eu falava que eu gostava muito mais do primeiro, mas acho que são filmes
com uma proposta relativamente parecida. O tipo de humor é basicamente o mesmo. Alguns personagens que eu falei que morrem no primeiro filme, alguns não voltam, mas outros voltam aqui. O próprio Ray, isso não é um grande spoiler, né? Porque é um filme de comédia, não importa. Mas o Ray, a Brenda voltam aqui. Eu acho que é um filme que funciona, pra mim ele tá no mesmo nível aqui do primeiro, mas eu coloco ele como talvez o primeiro um pouquinho acima, mas não é uma grande diferença a ponto de colocar em classificações diferentes. Pra mim os dois filmes são bons dentro da proposta deles. E pra o próximo aqui a gente tem Todo Mundo em Pânico 3, e aqui vai o meu favorito da franquia. Sim, por que eu gosto tanto de Todo Mundo em Pânico 3? Ele é um filme que ele muda bastante, a gente tem uma virada aqui na franquia, de um humor mais besterol que tinha no primeiro e segundo filme, aqui a gente tem um humor muito mais pastelão, né, tipo de coisas bestas aqui, inclusive uma grande mudança de elenco. Se eu não me engano aqui só a Cindy tá de volta, né, acho que é só ela que tá de volta aqui do elenco. Ela tá mesmo, agora eu não lembro se ela tá ou não. A gente tem a adição de grandes adições, tem o Charlie Sheen, a gente tem e o Leslie Nielsen, obviamente, que pra mim é a melhor adição de todas. Eu gosto muito dele como o personagem do presidente, atrapalhado ali. Tem a Cindy sim, tá? Eu tô vendo aqui, não lembro exatamente. Mas aqui o foco principal é zoando o filme Sinais, tá? Tem vários outros filmes que são zoados, mas o Sinais acho que é o cerne principal. Passa dentro da fazenda. Por que eu gosto desse filme? Tá? Ele tem um humor pastelão, eu gosto de humor pastelão, tá? Tem gente que não gosta, então talvez vai preferir outro tipo, isso é muito particular. Mas eu acho que aqui é um humor pastelão que funciona, porque tem humor pastelão que fica meio bobo, né? Que fica meio besta, talvez não funcione hoje. Outro dia eu tava assistindo um filme do Mel Brooks, acho que era... Não, qual que era mesmo? Nem sei se era Mel Brooks, acho que era Cor que a Polícia Vem Aí. Tava vendo com a minha digníssima aqui, com a patroa. E eu tava achando engraçado, e ela não tava curtindo muito, assim, ela achou meio besta, assim. Depois eu pensei, realmente talvez seja um pouco besta, assim, né, pra algumas pessoas. Mas eu gosto, só que o Todo Mundo em Pânico 3, que eu falei, eu acho que é um pastelão que ainda não é bobo. Ele consegue ter piadas boas, eu vou contar algumas aqui, talvez você ache boba. Mas por exemplo... Tem uma cena que eu acho muito engraçada, que o chapéu da moça começa a crescer do nada, assim, e ele começa a contar a história, o Charlie Sheen olha assim, aí quando termina a cena, o chapéu tá desse tamanho, assim, é meio nonsense, mistura de nonsense com pastelão, mas eu acho engraçado. O personagem aí do rapper também, que zoa o 8 Mile, o filme do Eminem, que ele quer ter um propósito, mas ele é todo bobão, tem cenas nada a ver. E tem adições dos dois rapazes também que ajudam ele. Acho que tem personagens bons nesse filme, eu gosto bastante. Pra mim, Todo Mundo em Pânico 3 é o meu favorito da franquia. E, lógico, o show à parte do Leslie Nielsen como presidente, várias cenas icônicas ali, eu acho que funciona muito legal. Na sequência, a gente tem Todo Mundo em Pânico 4, e esse talvez seja um dos mais esquecíveis da franquia. Essa franquia foi perdendo gás, né? Por mais que o terceiro seja bastante comentado, as pessoas lembram, mas convenhamos que perdeu um pouco gás. E o quarto filme, eu acho que é um filme legal ainda, ele tem momentos interessantes. Aqui que sim, desculpa, meia culpa aqui. Aqui que ele zoa Guerra dos Mundos, tá? E também zoa bastante a Vila. O personagem aqui tem um personagem novo, não lembro o nome do personagem aqui, mas ele faz par romântico ali com a Cindy, eu acho que funciona legal, uma química engraçada, é um personagem bem engraçado. Mas, no geral, assim, acho que ele é um filme menos redondo do que todos os três anteriores, tá? Eu vou colocar ele no ok, mas eu ainda acho legal, assim, eu dou risada nesse filme, mas ele é meio estranho já começa a ficar uma coisa meio tipo, tá indo pra um caminho que talvez não seja tão legal assim, mas eu acho que ainda é um filme que é razoavelmente legalzinho aqui. E agora uma dúvida, eu não lembro, tem um personagem que é o do Cody, que é o menininho, eu acho que é no 3, né, que tem um menininho que só se ferra, não é no 4, é no 3, né? Que é bem engraçado essa cena também, acho que é no 3, inclusive mais um ponto pro 3, que é esse personagem, esse núcleo que o moleque só se ferra. Tem uma cena, voltando pro 3 agora, desculpa, devagar aqui, que eu esqueci disso, que eu acho bem engraçado, que acho que a professora do Cody, que o menininho morre, e tem que contar pra ele, né? Aí o personagem do rapper fala, não, deixa que eu conto, eu tenho um jeito legal pra falar com crianças. Aí ele chega lá, sabe sua professora pequena? Sim. Ela morreu, uma morte horrível, todo mundo vai morrer, a mãe. O quê? Morreu igual seu cachorro, meu cachorro morreu, sim, eu atropelei ele quando eu cheguei aqui em casa, enfim. Eu acho engraçado. Desculpa reproduzir aqui, mas eu acho essa cena muito boa. Na sequência tem o Pânico 5, Todo Mundo em Pânico 5, já comentei sobre o 4, pra mim é ok. E aqui a gente tem o primeiro filme aí de Todo Mundo em Pânico que eu acho realmente ruim. Eu demorei muito pra assistir Todo Mundo em Pânico 5, até por causa dessas críticas tão negativas. Eu geralmente não me deixo tanto levar, eu quero formar minha opinião. Mas convenhamos, se tipo de 10 pessoas, 9.9 estão falando que o filme é muito ruim, eu acho um pouco difícil, que todo mundo não entendeu, todo mundo tá errado. Acho que tem uma questão aí, o filme pode ter alguma coisa ruim, e realmente ele é bem ruim. E o curioso é que aqui, como eu comentei no 3, que é um humor pastelão que pra mim funciona legal, aqui é o contrário totalmente, é um humor pastelão muito ruim, muito besta, e logo no começo do filme eu já percebi isso, né? Geralmente a gente pode falar, não tô gostando do filme. No começo tem uma cena que poderia ser interessante, tem o Charlie Sheen com a Lindsay Lohan, nossa, difícil fazer o nome, Lindsay Lohan, acho que é isso. Que é, pô, legal, dois personagens assim, bem problemáticos, que eles estão na cama, você fala, vai rolar uma coisa bizarra. Mas tem uma sequência de piadas
tão ruins, assim, tipo, tem uma piada que é logo no começo que mostra, tipo, sabe quando, por exemplo, começa a passar uma cena de absurdo, humor não sei se humor de absurdo, eles estão na cama, aí começa a acontecer várias coisas, só que a piada demora acho que 5 minutos, assim, só que eu não ri nem no primeiro. Foi mal, é um monitor de vigilância. Ai! Foi mal. Tornozeleira rastreadora. Nossa, eu comecei a ficar constrangido assistindo o filme, sabe? Assim, eu falei, meu Deus do céu, e não melhora muito. Mas pra eu achar um filme horrível, é bem difícil de comédia. Esse filme é bem ruim mesmo, pra mim é o pior. É o fundo do poço da franquia Todo Mundo em Pânico, Todo Mundo em Pânico 5. Tem um momento que eu achei engraçado, eu vou citar aqui só pra não cagar litros do filme também. Tem uma cena que é uma piada bem manjada, inclusive, mas sempre me pega, que acho que o personagem, inclusive o personagem do 3 volta aqui, que é o rapper, né? Ele tá com outro papel aqui. E ele retorna aqui. Aqui esse filme fica mais zoando sobre a atividade paranormal, acho que a maior parte do filme é sobre isso, que enfim, não sei se foi uma escolha boa ou não. E tem uma cena que eu acho até que engraçada, que ele contrata uma babá, aí chega uma mulher toda sensual assim, onde você ligou? No serviço de fantasias lá. Ele falou, é o mesmo lugar que você alugou Papai Noel ano passado, parece um cara vestido de Papai Noel. Aí ele tá com aquela calça com a bunda furada. Sempre que tem essa piada de calça de bunda furada me pega. Por exemplo, até no American Pie 3, acho que tem isso no casamento. Mas enfim, é meio besta. Eu tô comentando aqui, mas agora até falando eu me senti ridículo. Enfim, filme muito horrível, Todo Mundo em Pânico 5. E esses foram os 5 filmes de Todo Mundo em Pânico, analisando aqui o que é bom, o que é ruim. Concorda com a minha lista? Concorda? O que você acha? Qual que é o seu preferido? Comente que eu quero saber qual que é o seu filme favorito de Todo Mundo em Pânico. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha visão sobre os filmes de Todo Mundo em Pânico. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo aqui, comente o que você achou, eu quero saber qual que é o seu favorito. Pedindo novamente, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like, ajuda bastante, e assine o sininho das notificações para ver as novidades sempre que a gente postar vídeos novos por aqui. Pedindo também, siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram e TikTok, sempre com conteúdos e coisas de cinema que a gente posta lá, bastante coisa. E siga a gente também no nosso Spotify, nosso podcast com episódios a cada 15/20 dias, sempre conteúdos novos por lá. Vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau. WhatsApp!